Senhor, abra o nosso entendimento. Vamos para a palavra que está em primeira epístola de João, que é a carta, né? Epístola é as cartas. Então, aqui, no capítulo 1, a palavra da vida foi manifesta na carne. Olha que maravilha! A palavra da vida foi manifesta na carne, foi vivida na carne, né? Que é isso que nós temos que fazer. Nós estudamos a palavra e nós temos que viver a palavra, nós temos que manifestar, colocar em manifestação, em efeito, em prática, a palavra de Deus, amém? E começa assim, João, primeira epístola de João, capítulo 1, a palavra da vida foi manifesta na carne. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João escreveu uma carta contando o que aconteceu, o que ele viveu com Cristo. É isso aqui que ele está fazendo, né? Ele está dando testemunho daquilo que ele viu, daquilo que ele viveu, daquilo que ele tocou. Ele foi uma testemunha de Cristo. Ele viu Cristo na terra, né? Ele andou com Cristo. Então, aqui João começa a falar sobre isso. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Ele viu Cristo. Os apóstolos viram Cristo. E as pessoas daquela época viram Cristo. Hoje as pessoas não acreditam em Jesus. Mas foi comprovado, é existente, ele existiu, uns conhecem ele como profeta, uns ainda não conhecem ele como filho de Deus, mas apenas como um profeta. E João estava aqui falando, olha só, e nós a vimos e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quem é a vida eterna? É Jesus. Quem é a vida eterna? É a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá a vida eterna. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Jesus é o Verbo. E o Verbo esteve no meio de nós. O Verbo esteve na terra. O Verbo, a palavra, esteve viva, encarnada na terra, palpável, tocável, vista. Oh, coisa maravilhosa, né? Então, louvado seja Deus. Interessante que Jesus não tinha formosura, mas ele é maravilhoso. Você já viu alguém feio ser maravilhoso? Pois é, Jesus era essa pessoa feia, mas ele era essa pessoa maravilhosa, tinha amor, falava com amor, dava amor, corrigia com amor, edificava com amor. Jesus, ele só não tratava com amor os fariseus. Jesus só não tratava com amor, ele tratava com dureza aquele que conhecia a palavra, mas aquele que não conhecia a palavra, gente, ele ganhava com amor. Tá entendendo? A gente tem que prestar atenção, né? Porque Deus, ele fala conosco corrigindo, porque o que ele fala? Ele fala conosco corrigindo porque a gente já conhece a palavra. Tu sabes que não é para te fazer isso, aí ele vem com mais dureza. Mas aqueles que não conhecem a palavra, gente, ele fala com amor. Não adianta você falar com pessoas que não conhecem a palavra com dureza. Não adianta, gente. Tu não vai ganhar ela para Jesus, não. Não ganha, tem que ter paciência, tem que ter amor para ganhar essa alma, que ainda não conhece a verdade, são ignorantes, não sabe nem o que você está falando, não sabe nem o que você está dizendo. Você quer falar, pregar para pessoas, cobrar de pessoas que ainda não aprenderam a palavra. Nós somos cobrados por Deus porque nós estamos estudando a palavra todos os dias. Mas aqueles que não conhecem a palavra, ele não cobra deles. A gente ainda tem que ser ensinado. Então João estava aqui falando, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, a sua alegria, você tenha alegria. Então quando você tem comunhão com Deus, quando você tem comunhão com Jesus, o que acontece?
você tem alegria. Você tem alegria de estudar a palavra, você tem alegria de falar da palavra, você tem alegria de estar no templo, você tem alegria de estar na vigília, você tem alegria de orar. Por quê? Porque você está em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo. Não é assim? Quando você está em comunhão com teu esposo, o que é que você vive? Alegria. Mas quando você não está em comunhão com teu esposo, tu está lá emburrada, trancada, né? Isso está de cara feia, ou vice-versa, ele está emburrado, está de cara feia. Por quê? Porque não estão em comunhão. Então, se nós temos comunhão com Deus e com Cristo, nós temos alegria. Alegria de orar, alegria de jejuar, alegria de congregar, alegria de ir para a vigília, alegria de ler a palavra. Tem pessoas que não têm alegria de ler a palavra. Tem pessoas que não têm alegria de ouvir a palavra, só tem alegria de pedir a oração. E nem tem alegria, né? Eles chegam na live em triste. Eles chegam na live com problemas, pedindo oração. Eles não chegam alegres. Mas eles não ficam para ouvir a palavra. Por quê? Porque eles não têm comunhão com Cristo, nem comunhão com Deus. Mas querem que Cristo, que Deus abençoe, que faça um milagre, que abra a porta, que restitui o casamento. Eu não sei se as pessoas que chegaram aqui pedindo oração por causa de casamento ficaram aqui para ouvir a palavra, né? Não sei se são aqui, mas se não tem comunhão com Deus, não fica para ouvir a palavra. Não fica para ouvir a palavra. Por quê? Porque não tem alegria de ouvir a palavra. Só tem alegria de ouvir a palavra quem tem comunhão com Deus. Louvado seja Deus, quem tem comunhão com Cristo. Então tem pessoas que entram na live tristes, vão sair tristes. Só porque só entraram para pedir oração, não entraram para ouvir a palavra, porque não tem comunhão com a palavra, não tem comunhão com Cristo, não tem comunhão com Deus. É a mesma coisa de pessoas que vão para o templo e voltam e saem do templo triste. Por quê? Porque entraram no templo sem comunhão com Deus. Às vezes tem até comunhão com os irmãos, aí como os irmãos não deu a paz do Senhor, como o irmão não falou com você, como o irmão não te deu atenção, tu sai da igreja sem comunhão com aquele irmão. Mas na verdade tu vai para o templo primeiro para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com a palavra de Deus, para ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, essa união. E isso te dará alegria, tu sairá do culto alegre, tu sairá da live alegre, porque como amar ouvir a palavra, amar a buscar a palavra de Deus. E isso é comunhão, gente. E aqui João continua, Deus é a luz, Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele, gente. Eu só tenho comunhão se eu buscar a palavra de Deus, se eu ouvir a palavra de Deus, se eu der crédito à palavra de Deus. Então, se eu ando nas trevas, eu não tenho comunhão com a palavra de Deus. E quando eu não tenho comunhão com a palavra de Deus, é como a irmã que estava aqui, que eu acho que já saiu, que ela disse que ela foi aconselhar o esposo e por causa disso, o esposo foi embora de casa. Mas eu com certeza, gente, ele foi embora de casa não porque ela o aconselhou, mas porque já havia ali um trabalhar para que acontecesse aquela separação. Então, às vezes, as pessoas chegam no limite, né? No limite. Você tem que saber, né, aconselhar. Porque muitas das vezes o teu aconselhamento, o meu aconselhamento, aos ouvidos daquele que não tem comunhão com Deus, parece que é julgamento. Parece que nós estamos julgando, né? Parece que nós estamos até condenando. Por quê? Porque eles não estão em comunhão com Deus e eles ouvem como condenação e como julgamento. Se eles estivessem em comunhão com Deus, eles entenderiam que a palavra ela vem para nos corrigir porque Deus nos ama e não porque Ele está nos julgando, não é verdade? O Senhor, Ele vem com a palavra para quê? Para nos sustentar. Meu filho, sai desse caminho para te não cair. Larga essa prática para tu não cair. Deus, Ele está aqui corrigindo a igreja através da palavra para quê? Para que a gente permaneça em comunhão com Ele, em união com Ele. Às vezes você quer estar em comunhão com os outros, mas não está em comunhão com Deus. E quem vai te salvar? É os outros ou é Deus? É Deus. Se você estiver em comunhão com Deus, você vai ter entendimento
de estar em comunhão com a tua família. Então aqui o Senhor ele está dizendo, Deus é luz e aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele, gente. Os que estão lá no vício, na prática de adorar outros deuses, não tem comunhão com o nosso Deus. As pessoas que não acreditam em Jesus não têm comunhão com o nosso Deus, não tem comunhão conosco. Gente, a pessoa sem conhecimento da palavra não tem entendimento que o único intercessor, gente, é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o único intercessor que intercede por nós. João não intercede por nós, Pedro não intercede por nós. Tá entendendo? Isaías, Jeremias, nenhum desses hoje intercede por nós. O único que intercede por nós é o Espírito Santo de Deus e o próprio Jesus. Então, pessoas, né, que não têm esse entendimento, que não forem ensinadas na verdade, mas com apostasia, com doutrina de homens, e não com doutrina até de demônios, com ensinamento de demônios, eles acham que o João é o intercessor deles, que o Pedro é o intercessor deles. Tá entendendo? Mas a palavra de Deus, ela explica, ela mostra, ela nos ensina que o intercessor é o Espírito Santo e o próprio Jesus, que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então não adianta eu pegar Pedro e ficar prostrada perante a imagem de Pedro para que ele interceda por mim. Não, ele não vai fazer isso. A função de intercessor na Bíblia é do Espírito Santo de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Espírito Santo, né, gente? Então vamos lá continuar. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então João estava aqui falando de Jesus, João estava falando de Deus, ele estava aqui falando, né, que ele estava anunciando a Deus, ele estava falando a mensagem que dele ouvimos. Então João falava daquilo que ele ouviu Jesus pregar, tá entendendo? Se eu estou falando da palavra é por quê? Porque eu ouvi, porque eu estudei. Então é assim que João estava falando aqui, que ele estava falando de aquele que ele ouviu, daquele que ele viu, daquele que ele andou, porque ele andou com Jesus, né? Era um dos apóstolos. Então ele diz aqui, ó, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se eu ando com Deus, se eu ando com Jesus, eu não posso andar no caminho das trevas, eu não posso ter prática das trevas. Por isso que a igreja é luz na terra, por isso que a igreja é diferente, ela tem que ser diferente do mundo, ela tem que ser diferente das pessoas que estão no mundo. É isso que eu olho para o espelho e digo para Deus, Senhor, eu tenho que ser diferente. Por quê? Porque eu não tenho comunhão com as trevas. Eu não tenho que ter prática das trevas. É isso que João está dizendo. Se temos comunhão com Deus, a gente não vai ter comunhão com as trevas, com as práticas que eu tinha no passado. E hoje eu não consigo ter comunhão, gente, com as coisas que eu vivi no passado. Dá um enjoo, dá um embrulho, dá uma repugnância, tá entendendo? Às vezes você não entende, mas por que eu não sinto mais vontade disso? Porque você está tendo comunhão com Deus, você está tendo comunhão com Cristo, você está tendo comunhão com a luz. E quando você tem essa comunhão com Deus, essa comunhão com Cristo, você não consegue mais se unir com o pecado. O pecado começa a feder na tua narina. As pessoas que estão na prática das trevas, elas não entendem, então elas começam a achar que nós queremos ser perfeito, que nós queremos ser santo, que nós queremos ser melhor do que eles. É isso aí, gente, que a gente tem que aprender. A gente está no meio de pessoas que têm comunhão com as trevas. Só que a gente está no mundo. Não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Então nós temos que entender que nós temos que estar com essas pessoas, saber ganhar essas pessoas para a luz,
para essa comunhão com Deus, sem julgá-las, sem condená-las, mas mostrar que Jesus na nossa vida vai nos tirando essa vontade de estar nas trevas, essa alegria de estar nas trevas. Quantas pessoas se alegram nas trevas, gente? Ontem eu estava vendo um vídeo, porque passa, né? A gente aqui nessa plataforma vê tudo. Aparece tudo que a gente quer e que a gente não quer. Então eu estava vendo o vídeo, né, de uma jovem aí famosa, ela num show, sabe, de dança sensual mesmo, de prostituição, né, de lascívia, de luxúria. E de repente eu via aquilo, eu olhava para a alma dela, né? Eu querendo ver a alma dela e não querendo ver aquilo. E foi me dando um nojo, sabe, gente? Daquele show, daquelas coisas que estavam acontecendo ali. Mas o que acontece? Olha a multidão de jovens que estava lá, vendo aquela pessoa na sensualidade, vendo aquela pessoa no sexo no palco, né? Porque elas fazem umas práticas do show delas, que é o próprio sexo no palco, né? Através da música, através da dança, né? Através do seu corpo ali, através da mostra do seu próprio corpo. Mas são pessoas, o que acontece? São pessoas que estão nas trevas e amam as trevas, não é verdade? São pessoas que amam as trevas e estão nas trevas. Então, a gente que está na luz, a gente não se alegra. A gente não se alegra com essas, mas com as práticas que está acontecendo ali, entendeu? Então é isso que a gente tem que separar, as práticas das pessoas e das pessoas. Não é você desejar mal para as pessoas, não é você querer que essa pessoa vá para o inferno, não. Nós viemos para tirar essas pessoas das trevas, né? Mas não adianta você ir para esse tipo de lugar pregar para essas pessoas, porque elas estão nas trevas, elas não vão te ouvir, não vão. Tá entendendo? Então, ao lugar certo que Jesus vai colocar essa pessoa, haverá um momento que o Senhor vai ali preparar para que essa pessoa escute, ouça falar de Jesus e que o Senhor alcance o coração dela. Se ela não quiser entregar o seu coração para Jesus, mas Jesus ele vai fazer a parte dele, de levar o evangelho para toda criatura. Toda criatura, nenhum vai poder dizer assim, não, mas eu não ouvi falar de Jesus, não, mas não falavam de Jesus, não, mas não falaram do céu, não, mas não falaram do inferno, não, mas não falaram da luz, não falaram das trevas para mim. Ninguém vai poder falar isso para Jesus, gente, ninguém. Então escute, louvado seja Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se temos comunhão com Deus, se temos comunhão com Cristo, nós não podemos andar em trevas. Porque se nós dizemos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, nós estamos mentindo. Nós estamos mentindo. É isso que a palavra está dizendo. É muito sério, gente. É muito sério seguir a Jesus, servir a Jesus, pregar a palavra do Senhor Jesus. Por que os que pregam a palavra não podem fazer tudo? Porque eles têm que ser um exemplo de que está em comunhão com a luz e não em comunhão com as trevas. Tá entendendo? Comunhão com a luz, comunhão com as práticas da luz. Não adianta eu estar pregando aqui, gente, e depois eu estar nas práticas das trevas. Ele está dizendo aqui, que não praticarei a verdade se eu tiver comunhão com as trevas. Então, muitas das vezes as pessoas não vão nos entender. Por quê? Porque a gente não quer ter comunhão com as trevas, com as práticas, entendeu? Não é com pessoas, é com as práticas, tá entendendo? Então vamos lá, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós vemos nesses últimos tempos que falta comunhão. Por que falta comunhão? Porque uns estão na luz e outros estão nas trevas. Dentro do teu lar, tem pessoas que não estão em comunhão com você.
Por quê? Porque um está na luz, o outro está nas trevas. No teu trabalho tem pessoas que não estão em comunhão com você. Por quê? Porque um está na luz e o outro está nas trevas. No templo tem pessoas que não têm comunhão com você. Por quê? Porque uns estão na luz e outros estão nas trevas. Dá para nós entendermos isso? Quando você anda na luz, quando você pratica a palavra de Deus, quando você quer viver a luz, viver a verdade, andar na luz, andar na verdade, então você fala com pessoas que ainda praticam as trevas, elas nunca vão ter comunhão com você. Parece que estão em comunhão, estão dentro do templo, mas estão sem comunhão porque não tem prática da luz, não tem prática da verdade. Então nem todos que estão dentro do templo têm comunhão com a luz. Tem pessoas dentro do templo que ainda têm comunhão com as trevas. E quando elas têm comunhão com as trevas, nunca que ela vai concordar com a luz. Não, não é assim, não é desse jeito, entendeu? Nunca vão sempre questionar, como que Jesus era tão questionado com aqueles que estavam nas trevas, né? Pelos fariseus, pelos hipócritas, pelos saduceus. Jesus foi aqueles que estavam nas trevas não receberam. E se você olhar para quem não recebeu a Jesus, para aquele que não recebeu a Jesus, foi os próprios que pregavam a palavra, foi os próprios que estavam esperando o Filho de Deus, foi os próprios que conheciam a palavra, mas não praticavam a palavra e eram mentirosos. Dá para nós entendermos? Oh, Jesus amado, Deus é bom, né, gente? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Gente, às vezes o teu filho não tem comunhão com você. Por quê? Porque ele está na treva, ele não está na luz. Então a gente tem que entender isso. Tá entendendo? Tá entendendo? A gente tem que entender que às vezes a tua família não está em comunhão com você porque você está na luz e ela não está. Mas aí você, como um cristão, como uma cristã, você está orando, você está jejuando pelos teus filhos para que eles venham para a luz. E eles vão vir para a luz, gente. Eles vão vir. Continue perseverando e crendo. E aqui diz o quê? A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Olha só, se dissermos que não temos pecado, olha o que acontece. Enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Por isso que eu digo para você, eu sou falha, eu peco, eu não vivo na prática da palavra, do pecado. Ser praticante do pecado é uma coisa, gente. A gente tem que entender o que é ser praticante do pecado, o que é ainda estar no pecado, né? Como ele disse aqui, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então a gente tem pecado sim. Eu digo, né? Muitas das vezes eu estou pensando algo que eu não devo pensar. Aí eu pego, Senhor, me perdoa, não era para mim pensar isso. Às vezes eu falo algo que não era para mim falar e ao mesmo tempo eu me corrijo, né? Porque o Espírito Santo está na nossa vida, a palavra de Deus está na nossa vida e nos corrige. Não entendemos. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Louvado seja Deus. Então não adianta eu chegar com você, eu não tenho pecado, porque eu estarei mentindo, não haverá verdade em mim. O que é pecado? É desejo por alguma coisa ainda da carne, é desejo por alguma coisa que não é a vontade de Deus para minha vida. E eu tenho certeza que você tem algum desejo por algo que você sabe que não é a vontade de Deus para a tua vida. Então é por isso que ele diz que se dissermos que não temos pecado, não é porque pregamos a palavra, pronto, não peca mais. Não é porque oramos, não peca. Gente, não existe. Não existe, louvado seja Deus. A palavra está dizendo aqui, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós, porque esse corpo, ele deseja o pecado, ele deseja as coisas boas que é para o corpo, né?
deseja as coisas carnais que satisfaz o corpo. E o que significa isso? Quando eu desejo as coisas carnais, o que eu faço? Eu já me afasto mais do Espírito Santo. Porque quando eu desejo as coisas carnais, eu estou fazendo a minha vontade e não a vontade de Deus. Então, ele está dizendo que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós somos esses pecadores que pensamos, mas não praticamos, e na hora a gente pede perdão. Senhor, me perdoe, não quero ter esse pensamento, não quero falar isso, não quero estar nesse lugar, não quero mais fazer isso. E aí o que ele acontece? Ele te perdoa. Por isso que eu digo, ele te entende, ele te entende. Por isso que eu digo, Jesus é aquele que nos entende, o amor que Jesus tem por nós, gente. Meu Deus do céu, o amor que Jesus tem por nós. Por isso que eu digo, hoje eu tenho entendimento de se Deus trouxer alguém para minha vida, tem que me amar como Jesus me ama. Como? Me entendendo. Tá entendendo? Porque o amor é isso. O amor, ele te entende, gente. Ele te ajuda. Então, por que muitos casais estão passando por problemas, por luta, por separação, por divórcio, por guerras? Por falta de entendimento. E Jesus é esse que ama e nos entende e nos tira das práticas erradas com o seu amor. Tá entendendo? É isso que é o sentido do amor, gente. Porque as pessoas querem casar para satisfazer seu desejo da carne, né? Não, eu quero uma mulher para mim porque eu não quero estar me prostituindo. Eu quero uma mulher para mim para buscar a Deus. Agora preste atenção. No meu caso, vamos falar de mim. Eu quero um esposo para mim não estar me prostituindo, pro meu desejo da carne, né? Mas não para quê? Mas sem o quê? Sem dizer primeiro, eu quero um esposo para mim com visão de Deus, com propósito de Deus. Por isso que muito casamento não dá certo, gente. Por quê? Porque o casal, ele olha com o propósito da carne. Ele olha para satisfazer a carne e não para satisfazer a Deus. Então, para você ter um casamento abençoado tem que ser com propósito, tem que ser com visão. Se você é um cego, que se você não tem uma visão de querer viver com Deus, de querer andar na luz, de querer estar com Deus, o que significa? Você é um cego, aí você casa com uma outra cega, que não quer Deus, que não quer caminhar com Deus. O que vai acontecer? Um divórcio. Vai acontecer uma separação. Porque ambos estão cegos, ambos estão sem visão de Deus. Ontem eu peguei um vídeo, né, que um pastor falou sobre isso. Meu Deus do céu, ele falou a coisa mais certa que Deus já tinha me falado. Então nós temos que entender isso, gente. O amor faz isso, ele te ajuda. O amor te ajuda, o amor, né, tem que ser essa pessoa com visão de Deus, que vai te ajudar nas tuas fraquezas, quando tu cair, vai te suportar. O que é suportar? As pessoas não entendem. As pessoas acham que suportar é você ter uma pessoa do teu lado que ela é isso, que ela é aquilo, e tu suporta porque tu está com ela. Não, suportar significa você ser o suporte. Por quê? Para que aquela pessoa não caia, tá entendendo? O amor é um suporte para não deixar você cair no buraco, no pecado, nas trevas. É isso que o amor é. Esse suporte, gente, não é de você suportar uma pessoa briguenta, é uma pessoa faladeira, não é isso. Esse amor de suporte é aquela pessoa, ser aquela pessoa que vai te ajudar no momento da tua queda. Tu caiu, mas você que está de pé vai ajudar aquele que caiu. Isso que é o amor, suporta tudo. Ele aguenta aquela pessoa na fraqueza dela. Porque é isso aí, né? Na fraqueza dele. E muitos não entendem o que significa esse suporte. Porque parece assim, não, eu vou suportar esse homem, vou suportar as agressões, vou suportar isso, vou suportar as agressões, a chatice. E não é isso. Suporte é você ser a ajuda
para aquela pessoa. Você ter essa função na vida daquela pessoa, do homem na vida da mulher na vida do homem, das suas fraquezas, entendemos e aprendemos, e o sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica. E nos purifica de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não está em nós. Então não adianta eu dizer, eu não peco, porque seria uma mentirosa. Então não existe alguém dizer que está dentro da igreja, e não tem prática mais do pecado, que não é pecador. Todos nós somos pecadores. Nós não somos praticante do pecado. Por quê? Porque Jesus está te libertando. Jesus está nos libertando. É por isso que hoje as trevas não te satisfaz. É por isso que os prazeres, que você antes se satisfazia, hoje não mais se satisfaz. Por quê? Porque eram prazeres imundos. Por isso que eu digo, gente, é muito sério um casamento. É muito sério um casamento, é muito sério um casamento de Deus, uma união de Deus, com visão de Deus, com propósito de Deus, ter o leito santo, sabe? Porque tem gente que está casado, mas está na luxúria, está na pornografia, está no sexo imundo. E é muito sério, gente, um casal de Deus, uma família de Deus, uma união de Deus. Então, aí chega o momento do suporte. Por quê? Porque o marido ainda não sabe que é um leito santo e a mulher tem que entender aquele marido e tem que servir a Deus e tem que agradar a Deus e tem que agradar o marido. Então, é uma guerra espiritual. Então, aí, por causa de não entender isso, o que acontece? Acabam acabando num divórcio. Entendemos e aprendemos, entendemos porque somos inteligentes. Então, entendemos que o Senhor nos perdoa, não é verdade, Maria Auxiliadora? E o que eu tenho quantas mulheres, que vivem com maridos que vivem na prostituição? A mulher conhece a palavra, está tentando viver ali na santidade, agradando a Deus, e o marido está nas trevas, quer tudo de qualquer jeito. Quando o marido se santifica, ele vai entendendo, ele vai vendo, gente, o gozo, a alegria, o prazer de um casal cristão. Não é o prazer que quando você não tinha Cristo na tua vida. É isso que muitos casais ainda não entenderam. Infelizmente, tem pastores que pregam, missionários, tem pessoas que pregam que em quatro paredes pode ser tudo. E não pode. Dentro da Bíblia não pode, gente, não pode. Mas isso aí, só quem está na luz que pode ensinar o seu esposo, falar para o seu esposo, falar para a sua esposa, e ali, haver uma concordância. Se haver amor, haverá uma renúncia. Haverá uma renúncia de quê? Das trevas, das orgias, da luxúria. Se você não estudar a Bíblia, você não vai aprender, você não vai entender. Se você não estudar o que é a prática da carne, o que é a prática do Espírito Santo, o que é viver em Espírito, o que é viver na luz, o que é viver na luz e ter comunhão com Deus. Então, ter comunhão com Deus, gente, vai afastar muita gente da tua vida. E às vezes tu vai ficar sozinho ou sozinha, porque tu tá tendo comunhão com a luz. Então, às vezes, as pessoas falam, mas por que fulano tá sozinho? A caminhada não é bom estar sozinho, gente. Não é bom, não é bom, não é bom. Só estamos sozinhos, homens, mulheres, que estão em Cristo, que estão na luz, porque verdadeiramente é o Senhor que nos sustenta. Porque se não fosse o Senhor, a gente não aguentava, gente. A gente não aguentava ficar sozinhos, não. É muito difícil, mas o Senhor é o nosso suporte. O Senhor é o meu suporte. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Por isso que eu digo, gente, os seres humanos é muito difícil de entender, de conviver. E principalmente, se um está na luz e outro nas trevas.
É muito difícil. Gente, às vezes a mulher quer que Deus prepare um homem para ela, mas ela também que precisa pedir para Deus para ela ser preparada para ser esposa para esse homem que ela está pedindo. Porque às vezes a mulher pede um homem, eu quero, Senhor, eu quero um esposo desse jeito, mas eu sou a esposa para esse homem. Então, isso é um grande erro das mulheres, só pedir para Deus preparar um esposo. Eu falo para Deus, Deus, se tu tem um esposo para mim, tu sabes qual é o esposo que tu sabes que irá ter comunhão comigo, mas eu tenho que ter comunhão com esse esposo. Eu tenho que ser essa esposa para esse esposo, porque a maioria das mulheres, gente, só é pedindo, Senhor, me dá um esposo. Tem uma amiga que fala, eu quero um esposo que tenha casa, eu quero um esposo bonito. A minha amiga fala assim para mim, gente. Eu fico rindo com ela, né? E é verdade, né? Mas ela também fala, mas seja feita a vontade de Deus. Mas se vir um feio, ela fala assim mesmo, gente. Mas se vir um feio, amém, eu vou querer. Ela disse, né? Mas ela disse, mas Ana, se vir bonito, ainda é melhor para mim. Ela fala assim mesmo. Então, louvado seja Deus, engrandecido é assim, gente. Às vezes você está orando, pedindo um esposo, uma esposa, mas você é o esposo para a mulher que você está pedindo? Você é a esposa para esse homem que você está pedindo? Então, a gente tem que aprender a orar, né? Que nós sejamos para a pessoa que nós estamos pedindo aquilo que ela será para nós. Aí, com certeza, haverá um casamento abençoado, né? Não é verdade? Ainda mais que o Senhor disse que todos nós somos pecadores. E aí como é que fica, né? Se todos nós somos pecadores, então nós temos que ter muito cuidado com o que pedimos. E para que a gente não venha querer dar uma de ser a santa para aquele homem ou o homem ser o santo para aquela mulher. Entendemos? E essa foi a palavra, gente. Não somos perfeitos, mas nós temos que ter esse amor pela verdade, pela palavra, pela luz e não pelas trevas. Estamos entendendo e aprendendo, porque às vezes as pessoas falam assim, a mulher está muito independente, quer viver só. Não, não é só independência, é entendimento de que como ela merece ser amada, como ela deve amar. E essa foi a palavra, e você que está afastado do caminho, volte para o caminho, porque Jesus é o caminho. Obrigado, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Quando você entender que você é amada por Deus, gente, oh Jesus, muda toda a tua história, toda a tua visão. E tem mais, quando você agradar a Deus, estuda em Deuteronômio 28. Quando você estuda Deuteronômio 28, que você entende, né? Que você procura obedecer a Deus, que não somos perfeitos, mas somos aquelas pessoas que estamos procurando obedecer a Deus, né? Sabe o que acontece? As bênçãos chegarão até você. A palavra de Deus diz que quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos que vêm até nós. Então, né? É isso que eu creio. E que se você obedecer a Deus, as bênçãos vão chegar na tua vida sem você estar precisando pedindo de ninguém, entendeu? Você está lá precisando, você só ora para Deus, fala para Deus, e como você está agradando a Deus, quando o teu filho te obedece, o que você faz? Você procura sempre agradá-lo, né? Se ele pede alguma coisa, tu dá, porque ele é um filho obediente. Não é porque ele é o filho que você mais ama, mas é o filho que mais te obedece. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, volte para Jesus, volte para Jesus. Jesus está voltando, entregue sua vida para Jesus, tenha uma vida com Ele, procure conhecê-lo, procure conhecer a Jesus para depois você sair falando de Jesus, né? Porque tem pessoas que não conhecem Jesus e saem falando mal de Jesus. Então é assim, tem pessoas que não me conhecem e saem falando mal de mim. Tem pessoas que não te conhecem e saem falando mal de você. Assim, tem que conhecer Jesus para depois você tomar uma opinião, ter uma opinião. Amém, gente? Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim e nos dê a paz. Deus